O que é morte pra você, Gabi? É uma. Ai, nossa, essa pergunta. Eu juro, eu já pensei tanto sobre isso e já cheguei em tantas conclusões diferentes. Mas hoje eu diria que morte, ela é uma transformação mesmo. É, ela é como se fosse uma passagem. O que eu falei, o que acontece depois eu não sei. Mas existe uma passagem do corpo para uma outra forma, né? Então, a matéria ela vai se desintegrar ou ela vai ser, né, ou ela vai ser cremada, enfim, mas a matéria vai existir uma transformação ali na matéria e através dessa transformação o que acontece com a mente ou com a essência, né? Com a mente não, mas assim falando de fé agora, né? Com o 0,0001% que a gente não explica ali, aquele lugar que a gente não chega, se tem alguma coisa depois, se não tem. Para mim, eu deixo em aberto, mas eu gosto muito de acreditar que não é só isso. Que se a gente vai para um lugar depois específico, eu não acho, mas eu sou a favor daquelas teorias, né, de assim, que a gente volta mesmo para a Terra, que, igual o ciclo da água mesmo. Então eu acredito muito nisso, assim, de a gente tá aqui, a natureza, a Terra é um ser vivo, né? Então a gente faz parte desse ser vivo da Terra, e aí quando a gente morre, a gente se torna essa outra forma de fazer parte de tudo isso. Agora, como é essa forma? Eu não sei, mas para mim seria só essa transformação, essa passagem de um plano para um outro. E eu tenho uma outra parte da minha mente que já vai para o lado mais budista, mais espiritual, mais da evolução kármica de alma. E realmente, assim, pô, será que a gente continua vindo? Será? O Ayurveda fala de reencarnação, né? Eu não tenho uma certeza sobre isso, até porque a hipnose ela deixa esse tema bem aberto, né? A gente pode tem pessoas que regridem para vidas passadas na hipnoterapia, né? E aí a gente então porque ela regrediu é certeza? Não. Às vezes ela tem uma lembrança na infância que é muito dolorosa e a mente troca para isso. Às vezes pode ser inconsciente coletivo, pode ser uma memória genética, pode ser milhões de coisas que a gente não tem como comprovar. Não, então se a pessoa foi para outra vida, tem outra vida, né? Então, assim, a mente ela é muito complexa. Você que estuda neurociência vai dizer melhor do que eu o quantas possibilidades a gente pode, né, ter ali com a nossa mente, chegar em lugares que pra gente é uma verdade absoluta e talvez aquilo nunca aconteceu. Então, eu não chegaria numa resposta específica para te responder isso, eu deixaria mais em aberto e até perguntar para as pessoas escreverem no comentário, né, ou e engajar com a gente, porque esse é um tema que eu, desde a morte do meu pai, me pergunto muito, né, o que é a morte? Legal. Então já coloquem aqui nos comentários. A gente quer saber de vocês também. Escrevam. Não é fácil. Não, essa pergunta acho que de todas que você me fez foi a mais assim que eu... Nossa, porque eu penso tanto sobre isso e às vezes a gente não chega numa conclusão, né? Eu acho que também quem quer resposta pra tudo acaba gerando ansiedade, né? Eu tenho que ter resposta pra tudo. Não, tem coisas que a gente deixa em aberto. Concordo com você. A gente não precisa ter opinião sobre tudo o tempo todo. Pelo amor de Deus. O que você acha? O que é a morte pra você? Ai, meu Deus do céu. Tan, 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 tan. Eu vou deixar em aberto. Vou deixar em aberto, não sei. Mas eu vou pensar. Vou responder aqui em algum momento. Mas eu não tenho conclusão. E quando você estava falando da questão da hipnoterapia, eu lembrei de comentar uma coisa que eu... Claro, né? Daí... Enfim, cada pessoa acredita numa coisa, né? Claro. Mas eu tenho um livro que eu li que, nossa, me mudou, assim, pra mim, muito... Um pouco minha perspectiva de mundo, do que talvez aconteça depois da morte, que é um livro que chama Muitos Mestres, Muitas Vidas. Do Brian Weiss? Sim, eu gosto muito desse livro e ele, né, então, para quem nunca ouviu falar do livro, ele é um psiquiatra. Ele era super cético também. Ele era hipnoterapeuta também. Isso. Até que ele recebe uma paciente, que ele começa a aplicar a hipnose, e ela começa a consultar ali umas vidas passadas, e aí ele não... Nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Demorou muito para ele, de fato, acreditar nisso, até que... Né? Não vou dar spoiler aqui, leia um livro, mas é muito interessante. Eu confio
nesse livro. E para mim eu senti algo que foi muito positivo, assim. Eu sou uma pessoa que tenho medo da morte, assim, confesso. Eu acho que mais medo ainda da morte dos meus familiares. Então é algo que eu tenho que trabalhar. E esse livro para mim foi uma abertura de começar a falar sobre isso, ler sobre, porque eu tinha medo. Quando falava disso, era a primeira coisa que eu queria afastar, não queria me aprofundar nem um pouquinho. Esse livro foi legal para mim. E tem algumas pessoas que leram depois que eu falei que foi uma porta aberta também, né? Claro, não precisa ser com esse livro, não precisa falar de hipnose, não precisa ser sobre espiritismo. O que for bom para você, que você sentir um chamadozinho, assim, né? Total, a gente fala muito sobre isso. É sobre as crenças e o poder propriamente da pessoa, né? Não é sobre a nossa crença perante. Cada um tem as suas crenças. Uhum.